No direito administrativo, as invalidades dos atos administrativos, elas são estudadas à luz de duas teorias, a teoria monista e a teoria dualista. Então, são as teorias das invalidades dos atos administrativos, teoria monista, teoria dualista. Qual a diferença dessas duas teorias? Para a teoria monista, todos os vícios assentados sobre um ato administrativo, todas as invalidades são insanáveis. Para a teoria monista, todo ato administrativo viciado é necessariamente nulo, porque para a teoria monista, todos os vícios geram necessariamente nulidade, porque todos os vícios são insanáveis. Qual a justificativa da teoria monista? O regime jurídico que embasa a produção de ato administrativo. Se o regime jurídico é público, ele é constituído por normas de ordem pública, que são normas cogentes, elas não podem ser afastadas pela vontade, seja da administração, seja do administrado. Por causa disso, é que qualquer vício que esteja inserido num ato administrativo está violando uma norma de ordem pública. Então, não poderia haver qualquer tipo de sanatória ou convalidação desse ato. Aqui na nossa doutrina, quem defendia quem era muito forte na defesa dessa teoria, era o professor Eli Lopes Meirelles, mas essa teoria não é adotada no Brasil, não é admitida no Brasil, é pacífica a teoria dualista, tanto na legislação, quanto na doutrina, quanto na jurisprudência. A gente tem pacífica a adoção da teoria dualista. Então, por conta da teoria monista não admitir qualquer tipo de vício sanável, a teoria monista não admite a sanatória ou convalidação. Quem é que vai admitir a sanatória ou convalidação? A teoria dualista, porque a teoria dualista entende que os vícios que estejam contidos nos atos administrativos, eles podem ser sanáveis ou insanáveis. Depende do elemento em que esse vício esteja presente. Então, a teoria dualista é denominada assim, porque ela considera possível que um ato administrativo inválido contenha vícios sanáveis ou vícios insanáveis. Os vícios insanáveis não admitem sanatória. Os vícios sanáveis admitem a sanatória do ato. O que é sanatória? Limpeza, saneamento. Então, vício sanável é aquele que possibilita a sanatória, a limpeza, o saneamento do ato. Por isso, quando o vício é insanável, o ato é nulo. Quando o vício é sanável, o ato é anulável. É o que admite a teoria dualista, teoria monista só admite o ato nulo. A teoria dualista, portanto, admite a sanatória ou convalidação. Então, é possível aproveitar o ato. O que é a sanatória ou convalidação? Aqui, gente, é a sanatória, estou falando aqui da sanatória ou convalidação em sentido estrito. Tá? Estrito sensu, a gente vai ver o porquê. Então, sanatória ou convalidação estrito sensu. O que é a sanatória ou convalidação estrito sensu? É forma de aproveitamento de um ato administrativo com vício na origem. Então, o ato nasceu viciado na competência, na finalidade, na forma, no motivo ou no objeto. Então, a administração, ao sanear o ato, ela limpa o ato. Sanatória é saneamento, limpeza. Ela limpa o ato, ela tira o vício do ato para que o ato possa ser mantido na ordem jurídica de forma válida. É para aproveitar toda a existência desse ato de maneira válida. Então, é como se a administração viesse ali com um paninho e um detergente, limpa o ato administrativo e, com isso, ela vem limpando todos os efeitos que esse ato produziu e ele, então, passa a ter uma permanência na ordem jurídica desde a data em que foi editado, válida. Notem, portanto, que a sanatória vai sempre produzir efeitos ex tunc, efeitos retroativos.
não adiantaria a sanatória produzir efeitos ex nunc, porque ela não serviria para nada. Né? Para produzir efeitos ex nunc, bastava anular o ato edital novo. Então, a sanatória produz efeitos retroativos. E onde é que a gente vai encontrar isso? Onde é que a gente vai encontrar a sanatória na legislação? Na lei federal, a gente vai encontrar lá no artigo 55. Vamos dar uma olhadinha, porque aqui a gente vai encontrar algumas diferenças nas leis, na federal e na estadual. Então, na federal, a gente vai encontrar a sanatória no artigo 55, que dispõe assim: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Percebe que o artigo 55 da Lei Federal só tem o caput, não tem qualquer parágrafo, inciso, nada disso, é só o caput. O legislador diz assim: os atos que contiverem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, desde que a convalidação não cause prejuízo a terceiros, nem lesão ao interesse público. Então, esses são dois requisitos básicos para a convalidação sanatória. Primeiro, não pode a sanatória causar lesão ao interesse público e não pode a sanatória causar prejuízo a direitos ou interesses de terceiros, de boa-fé, é claro. Né? Então, se a sanatória puder lesionar o interesse público ou prejudicar o interesse de terceiro, a administração está proibida de sanear o ato. Não pode. Agora, quando a gente vai ao artigo 52 da Lei de Processo do Rio, olha só o que dispõe o artigo 52. Percebe que o artigo 52 ele tem um parágrafo único e 3 incisos? O caput tem a mesma redação do artigo 55 da Lei Federal. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Mesma redação. Agora vem a diferença. Parágrafo único. A lei federal não tem esse parágrafo único. A nossa lei tem. E aí vem lá, a nossa lei diz assim: admite-se a convalidação voluntária, em especial nas seguintes hipóteses. Primeira coisa, olha só. Se o legislador está dizendo para a gente assim: admite-se a convalidação voluntária, em especial nas seguintes hipóteses. Se ele está mencionando que se admite uma convalidação voluntária, é porque existe uma convalidação não voluntária. Qual é a convalidação não voluntária que existe? A convalidação que decorre da lei. E a convalidação que decorre da lei é, como regra, a convalidação pelo decurso de tempo. É a convalidação pelo prazo decadencial. Então, é o prazo do artigo 54 da Lei Federal, 5 anos, é o prazo do artigo 53 da Lei Estadual, 5 anos. Então, a convalidação que decorre da lei, convalidação por força de lei, não é, por óbvio, uma convalidação voluntária. Então, aqui a gente tem, portanto, em termos de convalidação, vamos lá, convalidação, regra, gênero, abrange convalidação legal, que, como regra, a gente tem o prazo decadencial, porque depois de 5 anos, a administração não pode mais anular aquele ato. Então, com isso, o ato permanece na ordem jurídica, agora, sem que a administração possa exercer qualquer tipo de controle sobre ele. Então, o legislador convalidou aquele ato. Então, uma convalidação que decorre de uma norma legislativa, de uma norma legal. Então, convalidação legal e convalidação voluntária. Então, a gente tem lá qual é o gênero, convalidação. Aqui a gente tem a primeira subdivisão, convalidação legal e convalidação voluntária. Dentro da convalidação voluntária, a gente tem 2 espécies. A primeira, sanatória ou convalidação estrito sensu. Perceberam por que eu coloquei ali no slide sanatória ou convalidação estrito sensu?
para você não confundir com a convalidação lato sensu. Por quê? Para ser sanatória, é necessário, é condição sine qua non, que o vício do ato administrativo seja retirado. É necessário que seja afastado o vício. É necessário que o ato seja limpo. Aí sim ele foi saneado. Aí sim existe sanatória. Então, se você estiver tratando a convalidação como sinônimo de sanatória, você está falando de convalidação como aquele ato que aproveitou um outro ato, tirando o vício dele. Agora, a gente pode ter ainda a chamada confirmação. Alguns autores utilizam esse termo, confirmação, que é exatamente a manutenção no ordenamento jurídico dos efeitos de um ato inválido. Por quê? Porque tirar esse ato do ordenamento seria muito mais prejudicial. Seria a hipótese daquele oficial de justiça que foi investido com um diploma sem o devido registro no MEC. Tá? Então, ali a administração anula a investidura, porém mantém os efeitos dos atos que ele praticou. Nesse caso, ela está confirmando os efeitos do ato. Quando ela faz isso, ela tem que ser expressa. Se ela simplesmente anula um ato e não menciona nada a respeito de efeitos, qual é o resultado disso, a consequência disso? Efeito retroativo integral. Para que ela module os efeitos da anulação, ela precisa ser expressa, porque a gente vai ter aí um efeito que não é natural da anulação. Então, a gente tem a convalidação como regra, lato sensu, convalidação lato sensu como gênero, abrangendo a convalidação legal e a convalidação voluntária, e dentro da convalidação voluntária, a gente tem a sanatória, ou convalidação stricto sensu, e a confirmação, que não é a limpeza do ato, e sim a manutenção do ato produzindo efeitos, mesmo com vício, ok?